Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus perfeito, esse Deus incompreensivo aos olhos do ser humano, o poder e a perfeição de Deus é tão exagerado que a gente, como humano, não consegue compreender. E a própria Bíblia explica sobre isso. Portanto, aquele que busca Deus, na verdade, é aquele que é atraído por Deus, né? Se depender de nós mesmos, nós não vamos buscar a Deus. É Deus que nos atrai. Jesus deixa claro isso. Jesus falou: ninguém vem a mim, se é ninguém, não é eu, não é você, sem que o Pai o atraia. Somos atraídos por Deus. É importante você entender isso, muito importante, porque muitas pessoas não conseguem entender a importância que é o reino de Deus, o projeto de Deus. Muitas pessoas não conseguem aceitar o chamado de Deus. Entender que Deus tem um reino, tem um projeto, e que Ele olhou do céu e se agradou de você e te convida para pertencer ao reino dele. Esse projeto maravilhoso, que se você ler a Bíblia toda, você vai ver o projeto. Você pode não compreender, você pode não aceitar, mas está descrito o projeto de Deus na Bíblia. É um projeto de futuro. Nós, por mais que a gente saiba a verdade sobre a velhice e a morte, os nossos olhos ainda continuam acreditando no projeto da terra. E muitas pessoas falam assim: mas Suri, você fala muito. Deixa aí, irmão, deixa aí, que é melhor deixar aí que... Suri, você fala muito sobre a morte, sobre a velhice, isso é muito negativo, né? Eu quero ir na igreja para ver coisas positivas, para ficar alegre, para sentir emoções. Irmãos, eu seria um péssimo pastor, um péssimo mestre, um péssimo professor, um péssimo amigo, um péssimo cristão, se eu estivesse preocupado com o teu sentimento humano. Eu estou preocupado com a tua ressurreição. Estou preocupado em fazer você entender que o reino de Deus é real, e que você tem que levar a sério, você tem que trazer para a matemática e você tem que aceitar. É sim, sim, não, não. Não tem o meio termo. E essa decisão não é para os outros, igual você está pensando. Ou você pode fazer de qualquer jeito que Deus vai aceitar. Jesus conta várias parábolas a respeito disso. Conta a parábola das noivas e vai por aí fora. Não é? Parábola da semente. Então, essa decisão, ela é muito difícil de ser tomada. Eu acredito que você poderia tomar essa decisão numa igreja. Acredito. Mas é mais fácil você lá na sua casa, fechar no seu quarto e analisar certinho, analisar com sabedoria e fazer as contas. Em que você está investindo de verdade? Em que você está crendo de verdade? Porque se você estiver acreditando de verdade que Deus existe, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6,
é que Ele é que é o galardoador daqueles que eu amo. É Deus que pode te ressuscitar. É Deus que pode te levar para viver eternamente em um mundo perfeito, com um corpo perfeito. Só Deus pode fazer isso por você. E a Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Agora eu pergunto para você, você quer se salvar? Você crê de verdade nisso ou você está brincando? Ou você está zombando de Deus? Porque se você está ouvindo essa palavra aqui agora, ou ouvir na internet essa palavra, não importa, é Deus falando com você, não sou eu. Não sou eu. Eu sou um mero ser humano igual a você, com as mesmas fraquezas, os mesmos defeitos, as mesmas falhas. E estou ouvindo a mesma palavra que você. Ela é para mim, ela é para você. Então, se Deus está levando a palavra dele para você, Deus te dá uma Bíblia, Deus tem te levado na igreja, Deus tem tentado te converter, e você está fugindo de Deus, está igual o Jonas. Deus dá uma missão para Jonas e Jonas se acha no direito de fugir de Deus. Você está fugindo de Deus? Eu pergunto para você, mas eu não quero que você responda para mim. Essa pergunta você tem que fazer para você. Tem gente que fica esperando um dia eu vou me converter. Isso é tolice, irmãos. Isso é criancice, isso é pensamento miserável, pensamento pequeno. Você fica vendo os outros e fica se baseando nos outros. Você é chamado para seguir a Jesus. Jesus falou que Ele está em busca daqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Você tem praticado a palavra de Deus? Esse é o problema. O dia a dia, todo ser humano na face da terra enfrenta o dia a dia. Todo ser humano. Todo ser humano tem as suas dificuldades, os seus obstáculos, as suas lutas, as suas guerras, as suas dores, os seus sonhos. Isso é todo mundo. E você não é melhor do que ninguém. Tem gente que vai estar numa igreja hoje com câncer, às vezes aleijado, numa cadeira de rodas, e vai estar adorando, e você, em saúde perfeita, Deus te traz à igreja para mudar a sua vida para o bem, e você não dá valor, você não se importa, você sai da igreja como se não fosse nada. Isso é irreal, irmãos. É irreal, isso é ser muito pequeno, porque para fazer as coisas do mundo você tem sabedoria, você tem tempo, você tem força, você tem vontade. E para seguir a Deus, apenas um livro. Vai numa igreja, fica uma horinha, uma vez por semana, 2 vezes por semana no máximo, a pessoa vai numa igreja. Numa academia, a pessoa vai todos os dias. Não tenho nada contra a academia. Eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde. Nada, mas se você tem tempo para um projeto que ele não vai ter futuro, o que você está fazendo na igreja? Deus está te trazendo em vão na igreja? Deus te deu uma Bíblia em vão? É assim como muitos você vai fazer? Deus não te chama para ser igual a ninguém, meu irmão. A salvação é individual e só depende de você. Não adianta culpar a esposa, marido, amigo, trabalho, problema. Não vem com conversa fiada, porque Deus, Ele vê tudo, sabe tudo. Deus conhece o seu pensamento. Então, o que Deus requer de você é uma decisão de você falar, não, eu vou me converter, eu vou mudar. E você começar a observar os seus defeitos. O que Jesus fala
quando conta aquela parábola do argueiro, entendeu? Você fica olhando para todo mundo querendo tirar o cisco do olho dos outros, mas você está com uma trave no seu olho. Deus não te chamou para tirar o cisco do olho de ninguém, não, meu irmão. Deus te chamou para você tirar a trave do seu olho. Entendeu? Salvação é sua, é individual. Ninguém pode fazer isso por você. Agora, tem gente que se acha no direito de zombar de Deus. Entendeu? Não, eu vou do meu jeito. Deus é que se renda, Deus é que faça a parte dele, porque não existe santo aqui na terra, ninguém é perfeito. Eu não estou roubando, não estou matando, não estou enganando. Então eu vou para o céu. E Deus lá que se vire comigo. Ora, meu irmão, que tolice é essa? Que pensamento pequeno é esse? Que pensamento fraco é esse? Ninguém falou que você é perfeito, mas Jesus te chama à perfeição. Jesus prega a conversão do início da Bíblia até o fim. Condena não só os pecadores, aqueles que matam, roubam, fazem maldade, mas condena também aqueles que não aceitam a palavra de Deus e não querem participar do reino de Deus. Tanto que Jesus fala, se você me negar, eu vou te negar também. Ora, você teria que ter orgulho em dizer para o mundo inteiro que você é cristão. Você teria que ter orgulho de ter sido convidado por Deus para participar do reino dele, para sentar na mesa com ele. E hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre a Santa Ceia, que é uma das alianças que Deus fez. Deus fez duas alianças com o povo que tirou do Egito. A primeira aliança foi a aliança da Páscoa. E a segunda aliança foi a aliança da circuncisão. Quando Jesus vem, que o véu é rasgado, a circuncisão se transforma em batismo. E a Páscoa se transforma em Santa Ceia. É uma nova aliança, é um novo testamento. Então, isso é explicado claramente na Bíblia. Lá no livro de Lucas, por exemplo, no capítulo 7, Lucas capítulo 7, no versículo 29, Jesus ali está falando sobre João, o Batista, aquele que batizava as pessoas. Ele chamava João. E Jesus diz assim, e todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Então você vê que essas pessoas eram crentes de carteirinha, conheciam a Bíblia de ponta a ponta, eram doutores da lei, não é? Mas eles rejeitaram o conselho de Deus. Quem estava mandando João batizar? Era Deus. Já existia uma profecia falando sobre isso. Mas essas pessoas, apesar de conhecerem a Bíblia, estavam muito mais preocupadas com seus próprios sentimentos, com seus próprios pensamentos, muito mais preocupada com as doutrinas da igreja, os talmudes, as revistinhas, os livrinhos, do que com a pura palavra de Deus. E aí rejeitaram o conselho de Deus. A mesma coisa, hoje, você está sendo convidado por Deus. Está sendo convidado para participar do reino de Deus, das alianças que Deus fez. Se você rejeitar,
você vai ser condenado, você vai trabalhar contra você mesmo. Rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. Então você está trabalhando contra você, meu irmão, porque Deus, ele não precisa de você. O reino de Deus não precisa de você. Deus faz isso por causa do projeto dele. Entendeu? Porque você é um projeto de Deus. E Deus não desistiu da gente ainda. Entendeu? Mas Jesus deixa claro, aquele que perseverar até o fim. Perseverança, meu irmão, é resistência, é luta, é desejo, é vontade, é atitude. Isso é perseverança, né? Porque andar no caminho de Deus não é fácil. Jesus não falou que ia ser fácil. Nunca falou que ia ser fácil. Agora, nós vemos Deus convidando as pessoas para lutar desde o início da Bíblia até o fim. E a luta é contra nós mesmos. Então, o que acontece? A Santa Ceia foi criada, a Páscoa, na verdade, foi criada lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 1 em diante. Eu vou ler para vocês entenderem o que aconteceu. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no forno, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos aos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui Deus estabelece a Páscoa, uma aliança feita com o povo que acreditava em Deus. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então aqui nós vemos que essa Páscoa, ela já prefigurava o Cordeiro de Deus. Não é? Jesus é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é que nos defende, nos protege, nos guarda, nos livra, nos abençoa, nos cura. Entendeu? E aqui nós vemos que era o sangue do Cordeiro na porta que livrava as pessoas da morte, do anjo que vinha destruir aquelas pessoas. Não é? E hoje, o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, com muita dor, com muito sofrimento, eu tenho certeza que se você parar para pensar e visualizar o sofrimento que Jesus teve, você não vai chegar a nem 1% do sofrimento que ele teve realmente, como ser humano, como homem. O sofrimento psicológico, o sofrimento espiritual, o sofrimento físico foi uma coisa terrível, além de absurda, não é? Mas é através desse sofrimento que o Senhor
deu a vida por nós, para cumprir o que estava escrito na Bíblia. Essa Bíblia que ninguém dá importância, mas Jesus deu tanta importância para essa Bíblia que morreu para cumprir o que estava escrito nela. E aí, quando Jesus vem, transforma-se a Páscoa em Santa Ceia. Porque agora você não precisa mais de matar um cabrito ou um cordeiro ou passar sangue na porta da sua casa. Agora o cordeiro nosso é Jesus, ele é a nossa Páscoa. E nós comemoramos o quê? A morte dele, porque ele pediu para ser assim. E por isso eu vou ler para vocês aqui o que está escrito no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, para que vocês tenham um pensamento completo sobre o que a Bíblia diz. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 20, diz a palavra do Senhor assim: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Irmãos, aqui nós já vemos o absurdo que o ser humano é. Essas pessoas andaram com Jesus, tiveram a oportunidade de andar pessoalmente com Jesus, de ver Jesus ressuscitando pessoas, curando leprosos, curando cego de nascença. Eles mesmo puderam fazer muitos milagres através do poder de Deus que Jesus passou para eles, como diz no livro de Marcos, capítulo 16. No entanto, eles ainda não tinham fé no relacionamento deles com Deus. Eles não tinham personalidade ainda. Se você ler a história, você vai ver que depois que Jesus ressuscita, Jesus chama a atenção de Pedro, não é? Então isso aqui é um exemplo para nós. Um exemplo para nós. Quando você vai se converter? É isso que eu quero que você pergunte para você mesmo. Quando que eu vou me converter? Que é um absurdo o que Deus já tem feito na sua vida. Quantas bênçãos você tem ganhado de Deus e você ainda está pensando se vai se converter ou não, né? E outra coisa, irmãos, que nós vemos aqui é que Jesus, ele já sabia o que ia acontecer. Ele sabia tudo o que ia acontecer. E diz aqui: E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o dissestes. Ora, irmãos, está entendendo isso aqui, irmãos? Jesus ainda avisou para ele o que ia acontecer. Será que com você não está acontecendo o mesmo, não? Jesus não tem avisado para você, não? Tem gente que acha que Jesus tem que descer aqui na terra e falar pessoalmente com ela. Você acha que a Bíblia não é o próprio Deus falando com você, não? A Bíblia é o próprio Deus falando com você, irmãos. É o único livro na terra que é vivo e que é Deus falando com a gente. A Bíblia não é um livro de religião, não é um livro qualquer, não é um livro que homens se inspiraram para escrever, não. Tudo isso aqui foi escrito por Deus. Claro, Deus usou o homem, usou. Deus mandou o homem escrever, mandou. Então, o que diz aqui? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Ah, bom, já li isso aqui, né? Aí ele disse: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse:
tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Aqui tem uma coisa interessante, Jesus está falando que ele ia beber o quê? O fruto da vide. Fruto da vide, vide é pé de uva. Lá no cacho de uva tem vinho alcoólico? Tem álcool? Ou é suco? Então não precisa nem de dizer, né? Jesus não bebia bebida alcoólica, nem bebida fermentada. Se você ler lá claramente no livro de Êxodo, na própria festa da Páscoa, já está escrito claramente, o fermento é considerado um símbolo do pecado. Deus não é contra você comer fermento, não. Pode comer pão fermentado, bolo fermentado, desde que não seja nas comemorações das alianças feitas com Deus. Fora disso, você pode comer. E no livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 17, diz assim, e chegada a tarde foi com os 12, e quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro, sou eu? E outro disse, sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes, é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, de novo eu quero falar aqui sobre quando Jesus fala que um há de trair, muitos aqui ficaram em dúvida, será que sou eu? Será que sou eu? A gente não pode aceitar isso na nossa vida, irmãos. Quando você vê que você está negando a Jesus, quando você vê que você está negando a palavra do Senhor, quando você vê que você está saindo fora da palavra do Senhor, eu vejo aí crente, pastor, com depressão, tomando remédio para depressão. Meu Deus! Tem gente com dor terrível, com dor, com doenças incuráveis, está alegre adorando a Deus. A pessoa está com saúde, aí tem uma depressãozinha, ela não consegue recorrer a Deus, não consegue abrir o coração e se derramar aos pés do Senhor, porque ela tem essa dúvida, será que sou eu? Ela não assume, ela não faz como Isaías fez. Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Está com um problema, está com uma dor, está com um pensamento do inferno, está com um pensamento ruim, está querendo maltratar alguém, está querendo brigar com o seu cônjuge, vai para o seu quarto e vai falar com Deus. Está sendo acusado por alguém, está sendo acusado pelo seu cônjuge, pelo seu pai, pelo seu sogro, pelo seu avô, pela sua avó, pelo seu amigo, vai para o quarto, vai falar com Deus, vai você falar com Deus. Não vai querer fazer com muito crente amaldiçoar os outros, ou julgar a culpa nos outros, não. Assume a culpa para você e vai você falar com Deus, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? O que eu preciso de mudar? Porque a Bíblia diz que Deus está do lado do justo. E de repente, muitas vezes, Deus deixa você passar pelo deserto para que você mude para o seu bem. Deus, às vezes, deixa você passar pelas águas para que você aprenda a nadar, para você não morrer afogado. Então você tem que prestar atenção, irmãos. Nós estamos falando de uma coisa séria da sua própria vida.
Lucas capítulo 22, versículo 14, diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos, e disse: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então você tem que participar da ceia, porque Jesus falou para você fazer isso, para lembrar dele, lembrar do que ele fez, lembrar do reino dele, lembrar da importância dele na sua vida, e que só você é que pode dar valor a tudo isso. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Nós vamos ler aqui o livro de João, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Olha, irmãos, você vê aqui uma criancice de Pedro, né? A gente às vezes é muito tolo assim também, né? A princípio eu não queria que Jesus lavasse os pés dele, em respeito a Jesus, né? Mas aí quando Jesus explica para ele que ele era necessário fazer aquilo, agora ele já queria tomar um banho total, entendeu? Muitas vezes nós somos assim também, a gente pede uma coisinha para Deus, Deus dá, a gente acha pouco e fica pedindo mais, fica querendo mais. Não se satisfaz com aquilo, não entende, né? A importância não é aquilo que você ganha, é a atitude que Deus toma com relação a você. Porque tudo que você ganhar aqui na terra vai ficar aqui na terra e não terá valor nenhum. Não terá valor. O que tem valor aqui na terra real é o verdadeiro amor. Aí Jesus diz aqui: ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou o senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se
as fizerdes. Irmãos, Jesus está deixando claro aqui, se ele, que era o próprio Deus, era o mestre, era o Senhor, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele lavou os pés até daquele que ia trair ele, até daquele que ia negar ele, como Tomé, quanto mais nós. Então ele está falando, você não é melhor do que Jesus, você não é melhor, você se acha melhor, porque você não se importa, você não dá valor à promessa de Deus sobre a sua vida. Mas você não é melhor não se iluda não. Você tem que aprender a ser humilde, você tem que aprender a dar valor àquilo que Deus te deu. E muitas coisas Deus te deu, que você acha que não deu, porque tem gente que acha que é filho de chocadeira, né? Mas não, muitas coisas Deus te deu. Muito bem. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora eu vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Irmãos, presta atenção nisso aqui, porque eu tenho certeza absoluta que você não acredita nessa parte da palavra de Deus. Você que está ouvindo essa pregação, que existe demônios, como está descrito em várias partes da Bíblia, inclusive, livro de Efésios capítulo 6, explica claramente, e que os demônios têm poder para botar pensamento em você, tem poder para entrar no seu corpo e dominar o seu corpo. Mas você não acredita. Mas está escrito aqui, que o diabo entrou em Judas, que Satanás entrou em Judas, possuiu o corpo dele. Como diz a Bíblia que Jesus expulsou 7 demônios de uma mulher, 7, que estavam destruindo a vida dela. Então é importante, irmãos, Deus não te deu uma Bíblia para você viver conforme o seu pensamento. Se fosse para viver conforme o seu pensamento, Deus não te dava a Bíblia e Deus não te levava na igreja. E lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 13, agora é explicado claramente como é feita a Santa Ceia. E diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto,
qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordena-las-ei quando for. Então aqui tem uma explicação muito interessante, porque está dizendo que você tem que levar a sério o sofrimento e a atitude de Jesus de morrer por nós, fazer esse sacrifício por nós. A gente tem que, como diz aqui, discernir o corpo do Senhor. Não é? A pessoa que não leva a sério essas alianças de Deus, a palavra de Deus, o que está acontecendo aqui com elas? Olha, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Né? E tá dizendo aqui, que quando somos julgados, somos repreendidos por Deus, porque Deus fala que Ele repreende e castiga aquele que ama. Igual a gente pega uma criancinha e castiga, um pai faz isso, uma mãe faz isso, porque ama aquela criança, que é o bem dela, para proteger. Assim, muitas vezes, Deus nos castiga porque nos ama, nos repreende porque nos ama. E aqui mostra também que a Santa Ceia não é para você comer, é um ato simbólico, aonde a gente faz o pão ázimo, o pão da Santa Ceia não pode ter fermento, e o suco de uva puro, sem álcool. Amém, irmãos? Então, o que acontece?